Jeffrey Preston Bezos nasceu em 12 de janeiro de 1964 em Albuquerque, Novo México. Sua chegada ao mundo já carregava marcas de instabilidade. Filho de uma mãe adolescente de 17 anos, sua vida poderia ter sido apenas mais uma história de dificuldades anônimas. Mas havia algo em Jeff, desde cedo, que apontava para uma mente inquieta, movida por perguntas maiores do que o comum. Ainda criança, demonstrava fascínio por desmontar objetos, compreender engrenagens, decifrar o que estava por trás das superfícies. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos, ele os abria para estudar como funcionavam. Era um espírito científico em formação. Essa curiosidade insaciável foi reforçada quando sua mãe se casou com Miguel Bezos, um imigrante cubano que adotou Jeff e lhe deu o sobrenome pelo qual o mundo o conheceria. A família mudou-se para Houston, depois para Miami, e em cada fase, Jeff revelava sua inclinação para os estudos, especialmente matemática e ciência. Mas não era apenas inteligência, era disciplina. Trabalhou no McDonald's na adolescência, onde aprendeu, segundo ele, o que significa lidar com clientes e com sistemas sob pressão. E foi ali que percebeu que seu futuro não seria em empregos comuns, mas em construir estruturas que controlassem o funcionamento de coisas muito maiores. Ingressou em Princeton, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, onde se formou em engenharia elétrica e ciência da computação. Naquela época, muitos colegas sonhavam com carreiras acadêmicas ou estáveis em grandes empresas. Bezos, ao contrário, já falava de colonizar o espaço e de transformar a forma como a humanidade vivia. Para ele, pensar pequeno nunca foi opção. Após a faculdade, iniciou uma carreira sólida no setor financeiro. Rapidamente ascendeu em Wall Street, trabalhando em firmas de prestígio como Fitel e Bankers Trust, até se tornar vice-presidente sênior de um fundo de investimento chamado D.E. Shaw. Aos 30 anos, tinha dinheiro, status e segurança. Qualquer pessoa consideraria aquele o auge. Mas para Jeff, era apenas prisão dourada. Foi em 1994 que sua vida mudou para sempre. Pesquisando tendências de mercado, descobriu um dado que acendeu em sua mente uma ideia impossível de ignorar. A internet crescia a uma taxa de 2.300% ao ano. Esse número não era apenas estatística, era profecia. Jeff entendeu imediatamente que a rede digital ainda em gestação seria o novo continente da humanidade e que quem ousasse desbravá-la primeiro teria em mãos um império. Ele então começou a elaborar uma lista de produtos que poderiam ser vendidos pela internet. CDs, softwares, roupas, brinquedos. Mas um item em especial se destacou: livros. Havia milhões de títulos, impossíveis de serem reunidos em uma livraria física, mas que poderiam ser vendidos e entregues em escala digital. A ideia parecia simples, mas escondia um potencial revolucionário. Foi nesse momento que tomou a decisão que mudaria sua história. Abandonar sua carreira milionária em Wall Street para abrir uma livraria online. Colegas acharam loucura. O próprio chefe, David Shaw, tentou convencê-lo a ficar, oferecendo-lhe ainda mais poder dentro da empresa. Mas Jeff seguiu sua intuição. Pediu conselhos ao pai adotivo e à mãe, explicando que talvez fracassasse completamente. Eles não hesitaram. Investiram as economias da família no sonho improvável. Com um carro velho, uma garagem emprestada e uma equipe minúscula, nasceu em 1994 a Amazon. Batizada em homenagem ao maior rio do mundo, porque Jeff acreditava que sua empresa deveria ser igualmente vasta. O primeiro slogan era simples e ambicioso: Earth's Biggest Bookstore. No início, era tudo precariedade. As mesas do escritório eram feitas com portas velhas, apoiadas em cavaletes, símbolo de frugalidade que se tornaria parte da cultura da Amazon. Jeff cuidava de tudo. Programava o site, empacotava pedidos, levava caixas aos correios.
Trabalhava dias e noites, rindo com sua gargalhada característica enquanto repetia para a equipe exausta: "Estamos no começo do começo." As primeiras vendas começaram tímidas, mas logo explodiram. A cada pedido, um sino tocava no escritório e a equipe comemorava como se fosse gol em final de campeonato. Em poucos meses, os pedidos já vinham de todos os estados do Ziquaiwa e de dezenas de países. O mundo estava descobrindo uma nova forma de comprar. Mas, como em toda grande história, o início promissor trazia consigo ameaças imensas. A Amazon ainda não dava lucro, queimava dinheiro em escala preocupante e enfrentava descrédito da imprensa e de investidores. Muitos chamavam Bezos de o maluco dos livros online e a Amazon de a livraria que nunca vai dar certo. O homem que havia abandonado um trono seguro em Wall Street agora arriscava virar apenas mais um fracasso esquecido na poeira da bolha da internet. Mas dentro de si, Jeff Bezos carregava uma convicção inabalável. O comércio eletrônico não era uma aposta, era destino. A Amazon, ainda em seus primeiros anos, crescia em ritmo impressionante, mas não em lucros. Jeff Bezos sabia que, no início, a estratégia não era ganhar dinheiro, e sim ganhar território. Enquanto livrarias tradicionais lutavam para manter estoque físico, a Amazon oferecia um catálogo quase infinito, com a promessa de entregar qualquer título na porta do cliente. A experiência era nova, revolucionária e, acima de tudo, viciante. A cada trimestre, os números de usuários e pedidos subiam. A imprensa começou a prestar atenção no "homem da risada estranha", como chamavam Bezos, por sua gargalhada explosiva e quase caricata. Investidores também começavam a cercá-lo, intrigados com o potencial daquele site que funcionava a partir de mesas improvisadas com portas velhas. O IPO de 1997 transformou a Amazon em empresa pública, levantando milhões de dólares e consolidando Bezos como um dos pioneiros da internet. Mas junto com a fama, vieram as dúvidas. Analistas de Wall Street o pressionavam sem piedade. Onde estavam os lucros? Como uma empresa que vendia livros pela internet poderia sobreviver diante de gigantes estabelecidos como a Barnes & Noble? A cada entrevista, Bezos repetia o mesmo mantra: "Get big fast", cresça rápido. Para ele, lucrar cedo significava limitar o potencial. A Amazon não era uma livraria, era o embrião de algo muito maior. E então veio o fim dos anos 90, a era da bolha da internet. Centenas de empresas online surgiram prometendo revolucionar tudo, de animais de estimação à entrega de alimentos. Investidores despejavam dinheiro em qualquer site com "com" no nome. A Amazon surfava a onda, expandindo-se para CDs, DVDs e eletrônicos. Mas Bezos sabia que a festa não duraria para sempre. No ano 2000, o inevitável aconteceu. A bolha estourou. Empresas digitais colapsaram em questão de meses. Fortunas se evaporaram e a internet, até então tratada como o futuro, foi ridicularizada como uma moda passageira. Milhares de startups desapareceram e a Amazon sangrava. As ações despencaram de mais de $100 para menos de 6. Manchetes anunciavam: "A Amazon vai à falência." Críticos diziam que Bezos havia desperdiçado o dinheiro dos investidores em um sonho delirante. Funcionários viviam sob tensão e a empresa queimava caixa em um ritmo insustentável. O risco de colapso era real. Mas ali, no olho do furacão, revelou-se o traço que diferencia os grandes dos comuns: a capacidade de resistir quando todos já desistiram. Bezos se recusou a ceder ao pânico. Em vez de cortar suas ambições, reforçou-as. Reduziu custos onde era possível, mas manteve investimentos estratégicos. Enquanto concorrentes fechavam as portas, ele apostava no futuro. Seu raciocínio era simples e brutal. O comércio eletrônico não era uma moda, era inevitável. O estouro da bolha não era o fim da internet, mas a depuração que eliminaria os fracos e deixaria espaço para os fortes. Ele queria garantir que a Amazon estivesse entre os sobreviventes.
Essa postura quase suicida o transformou em alvo de chacota. Jornais diziam que ele era um teimoso em negação. Analistas afirmavam que a Amazon não chegaria ao próximo ano. Mas Bezos, com seu sorriso frio, respondia apenas: "Estamos no dia 1 da internet. Sempre será o dia 1." Contra todas as probabilidades, a Amazon sobreviveu. Não apenas isso. Usou o caos da bolha para se consolidar. Enquanto concorrentes desapareciam, a Amazon expandiu sua base de clientes, fortaleceu sua marca e emergiu como símbolo da sobrevivência. O que parecia uma quase falência tornou-se o batismo de fogo que moldou a empresa para sempre. A partir daí, Bezos não falava mais apenas de livros, CDs ou DVDs. Ele começou a preparar sua verdadeira jogada: transformar a Amazon em a loja de tudo. Um mercado infinito, onde qualquer pessoa pudesse comprar qualquer coisa. Era um sonho grandioso, mas que exigiria uma nova guerra: logística em escala mundial. E Bezos, como sempre, estava disposto a sacrificar lucros, reputação e até sua própria sanidade para vencer. Sobreviver à bolha da internet não foi apenas uma vitória empresarial. Foi o momento em que Jeff Bezos consolidou sua reputação de estrategista frio e implacável. Ele não apenas manteve a Amazon viva quando todos a davam como morta. Ele usou o caos como campo fértil para plantar a semente de sua visão definitiva: a loja de tudo. Livros, CDs e DVDs eram apenas o começo. Bezos queria que a Amazon se tornasse o maior mercado da Terra. Seu plano era claro: oferecer qualquer produto para qualquer cliente, em qualquer lugar, a qualquer momento. O sonho parecia impossível, mas ele começou a construí-lo de forma metódica, quase obsessiva. O primeiro passo foi atacar o maior obstáculo do comércio online: a logística. Para Bezos, vender pela internet não bastava. Era preciso entregar rápido, barato e em escala massiva. Assim nasceu uma das infraestruturas mais poderosas do mundo corporativo moderno: os centros de distribuição da Amazon. Depósitos gigantescos, espalhados estrategicamente pelos Estados Unidos e depois pelo mundo, capazes de armazenar milhões de produtos e processar pedidos em velocidade quase sobre-humana. Esses centros não eram apenas armazéns, eram laboratórios de eficiência, onde cada movimento era medido, cada gesto cronometrado, cada processo otimizado ao extremo. Críticas surgiriam depois sobre as condições desumanas de trabalho, mas para Bezos, tudo era parte de um objetivo maior: criar um sistema de logística tão poderoso que nenhum concorrente pudesse alcançar. Ao mesmo tempo, ele inovava em algo que mudaria para sempre o relacionamento entre empresas e clientes: o Amazon Prime. Lançado em 2005, o programa oferecia frete grátis e rápido mediante assinatura anual. Muitos analistas o chamaram de suicídio financeiro. Como sustentar custos tão altos em troca de um pagamento fixo? Mas Bezos sabia que estava criando não apenas um serviço, mas um hábito. O Prime transformava clientes em fiéis dependentes, incapazes de voltar a comprar em outro lugar. Era uma jogada de longo prazo, e funcionou. Enquanto consolidava a Amazon como gigante do varejo, Bezos ampliava sua frieza estratégica. Ele não hesitava em entrar em novos setores e esmagar concorrentes. Lojas tradicionais viam suas vendas despencarem diante da avalanche digital. Pequenos comerciantes reclamavam de práticas predatórias, mas nada disso abalava Bezos. Sua filosofia era simples: seu lucro é a minha oportunidade. O impacto cultural era inegável. Comprar online deixou de ser exceção para se tornar regra. A Amazon não era mais uma livraria online, mas o símbolo de uma revolução no consumo. E Bezos, com sua gargalhada peculiar e seu olhar calculista, se tornava o novo ícone do capitalismo digital. Mas ele não pararia aí, porque enquanto a Amazon se transformava em uma máquina de vendas global, Bezos já arquitetava sua próxima jogada.
criar não apenas uma empresa de varejo, mas um império tecnológico capaz de controlar também a infraestrutura invisível da internet. Nascia ali o embrião do Amazon Web Services, AWS, o braço de computação em nuvem que daria à Amazon não apenas poder comercial, mas controle sobre a própria base digital que sustentava milhares de empresas e governos. Jeff Bezos não queria apenas vender para o mundo, queria ser o dono do terreno digital onde o mundo inteiro faria seus negócios. No início dos anos 2000, enquanto consolidava a Amazon como a loja de tudo, Bezos enxergava uma oportunidade invisível para a maioria: a infraestrutura da própria internet. Empresas do mundo inteiro precisavam de servidores, armazenamento de dados, sistemas robustos para rodar seus sites e aplicativos. A maioria gastava fortunas para manter data centers próprios, com custos altos e baixa eficiência. Bezos percebeu que poderia transformar essa dificuldade em um império silencioso. Assim nasceu, em 2006, o Amazon Web Services, AWS. O conceito era simples e devastador: oferecer capacidade computacional e armazenamento como serviço, alugado pela nuvem, pago sob demanda. Em vez de cada empresa gastar milhões em servidores, poderiam simplesmente usar a infraestrutura da Amazon. Era como vender água no deserto. A decisão parecia arriscada, afinal, a Amazon era vista como uma empresa de varejo, não de tecnologia. Mas Bezos tinha uma visão mais ampla. Ele sabia que, no futuro, todo negócio seria um negócio digital. E quem controlasse a base computacional controlaria o próprio destino da economia global. O AWS começou tímido, mas rapidamente se tornou a espinha dorsal da internet moderna. Startups como Airbnb e Netflix, gigantes como a NASA e até governos inteiros passaram a depender da nuvem da Amazon para operar. O que parecia um projeto lateral transformou-se na divisão mais lucrativa da empresa. Enquanto o varejo da Amazon operava com margens baixas, o AWS gerava lucros gigantescos, sustentando o império em momentos críticos. Com o varejo dominando o consumo e a nuvem dominando a infraestrutura digital, Bezos atingia um patamar inédito. Ele não era mais apenas um comerciante do novo milênio, mas um senhor feudal da era digital. De um lado, controlava o mercado onde bilhões compravam. De outro, a estrutura invisível onde milhões de empresas viviam. E como se isso não bastasse, Bezos expandia ainda mais suas fronteiras. Em 2017, comprou o The Washington Post, um dos jornais mais influentes do mundo. O homem que havia revolucionado o comércio e a tecnologia agora passava a influenciar diretamente a mídia e a opinião pública. Para críticos, era o início de uma concentração perigosa de poder. Para Bezos, era apenas lógica. Informação também era infraestrutura. Mas talvez sua ambição mais ousada estivesse acima das nuvens, literalmente. Desde 2000, em silêncio, ele havia fundado a Blue Origin, empresa espacial com a missão declarada de levar a humanidade ao espaço e colonizar outros planetas. Enquanto muitos viam isso como fantasia, Bezos insistia que o futuro da espécie estava além da Terra. Reinvestia parte de sua fortuna pessoal na empresa, afirmando com convicção: temos que escolher. Ou nos tornamos uma civilização espacial, ou ficamos presos até consumir todos os recursos do planeta. Nesse ponto, Jeff Bezos já não era apenas um bilionário. Tornara-se um arquiteto do futuro, disputando com Elon Musk a liderança da nova corrida espacial. O menino que desmontava carrinhos de brinquedo agora planejava desmontar os limites da gravidade. Mas toda grandeza cobra seu preço. A Amazon, cada vez mais, era acusada de práticas predatórias, exploração de trabalhadores, condições exaustivas em seus centros de distribuição. Relatos de funcionários que mal tinham tempo para ir ao banheiro se espalhavam. Políticos denunciavam o poder excessivo da empresa. Sindicatos organizavam protestos. E Bezos, impassível, repetia:
foco no cliente. Ele sabia que a narrativa pública era apenas um ruído. O que importava era o resultado: clientes satisfeitos, investidores recompensados, um império cada vez mais sólido. Bezos não queria ser amado. Queria ser inevitável. No final da década de 2010, seu império estava consolidado. A Amazon dominava o comércio eletrônico global. O AWS sustentava a infraestrutura digital de milhares de negócios. O Washington Post ampliava sua influência sobre o discurso público. A Blue Origin preparava o terreno para a era espacial. E Jeff Bezos se tornava oficialmente o homem mais rico do mundo. Mas sua história não terminava aí. Porque para ele, a riqueza não era fim, mas apenas combustível. Seu verdadeiro objetivo sempre foi maior: moldar o destino da humanidade. No final da década de 2010, Jeff Bezos alcançou o ponto mais alto da pirâmide financeira global. Em 2017, seu nome estampou manchetes ao ultrapassar Bill Gates e se tornar o homem mais rico do mundo. Sua fortuna, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares, crescia em ritmo vertiginoso, impulsionada pelo domínio absoluto da Amazon e pela explosão do AWS. Para o mundo, era o auge de uma trajetória que começara em uma garagem. Para ele, era apenas mais um marco em um caminho muito maior. O título de homem mais rico, porém, trouxe consigo uma exposição inédita. Críticas que antes se limitavam ao setor empresarial, agora vinham de todas as partes. Políticos, jornalistas, sindicatos e até cidadãos comuns apontavam o dedo para ele como símbolo das desigualdades do novo capitalismo digital. Se por um lado Bezos era celebrado como gênio estratégico, por outro era acusado de construir um império baseado em exploração. Relatos de funcionários da Amazon descreviam condições duras em seus centros de distribuição, jornadas extenuantes, pressão por metas quase impossíveis, monitoramento constante. Documentos internos revelavam que a empresa usava algoritmos para rastrear cada movimento de seus trabalhadores, punindo os que não atingiam a produtividade desejada. O homem mais rico do mundo não consegue dar condições dignas aos seus empregados, diziam manchetes inflamadas. Ao mesmo tempo, políticos começaram a mirar na Amazon como um monopólio perigoso. Senadores do Senato denunciavam a concentração de poder. A União Europeia abria investigações contra práticas abusivas. Pequenos comerciantes acusavam a empresa de esmagar concorrentes com preços predatórios. A imagem de Bezos se dividia. Para uns, visionário, para outros, vilão. Mas, como sempre, Jeff permanecia impassível. Seu sorriso frio, sua postura calma, sua gargalhada inconfundível davam a impressão de que nada o afetava. Para ele, críticas eram apenas ruído. O foco era sempre o mesmo: clientes. Ele repetia em entrevistas: enquanto os clientes forem felizes, estaremos sempre um passo à frente. Era quase um mantra religioso. Nesse período, sua ambição pelo espaço também ganhou proporções épicas. A Blue Origin, sua empresa espacial, saiu da sombra e passou a disputar diretamente com a SpaceX de Elon Musk. A rivalidade entre os dois bilionários virou espetáculo global. De um lado, Musk com sua ousadia explosiva pousando foguetes e prometendo colonizar Marte. De outro, Bezos mais discreto e metódico, defendendo que o futuro da humanidade seria viver em colônias orbitais gigantes, preservando a Terra como jardim. Enquanto Musk falava em Marte, Bezos falava em estações espaciais, capazes de abrigar milhões de pessoas. A Terra deve ser o melhor lugar para viver e não para trabalhar. O trabalho pesado deve ser feito no espaço, dizia ele. Para muitos parecia ficção científica. Para Bezos, era apenas o próximo passo lógico da civilização. A rivalidade entre os dois não era apenas tecnológica, mas simbólica. Musk representava o caos criativo, a velocidade, a ousadia arriscada.
Bezos representava o método, a disciplina, o cálculo frio. Era como se dois arquétipos do futuro disputassem qual narrativa moldaria o destino da humanidade. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal começava a ocupar manchetes. Em 2019, após 25 anos de casamento, Bezos anunciou o divórcio de Mackenzie Scott, a mulher que havia acreditado no sonho da Amazon desde a garagem. A separação resultou em um dos maiores acordos da história. Mackenzie tornou-se uma das mulheres mais ricas do mundo. Bezos, mesmo após a divisão de fortunas, permanecia no topo. Para a opinião pública, o divórcio expôs também sua vida íntima, revelando fragilidades pessoais que contrastavam com a imagem de controle absoluto nos negócios. Mas nada disso o desviava de seu caminho. Ele já não era apenas um CEO. Era um arquiteto da era digital e espacial, com um pé no presente e outro no futuro distante. Sua mente estava focada em construir legados que sobrevivessem séculos. A Amazon já era o coração do consumo global. O AWS já era a espinha dorsal da internet. Agora, a Blue Origin seria a chave para levar a humanidade às estrelas. Jeff Bezos havia se tornado um símbolo da nova era. O homem que começou vendendo livros em uma garagem e agora disputava com outro bilionário a liderança do espaço sideral. Para alguns, um herói do progresso humano. Para outros, o rosto frio e calculista do capitalismo extremo. Mas, de qualquer forma, impossível de ignorar. Porque, como sempre em sua vida, ele não buscava amor ou aprovação. Buscava apenas o mesmo objetivo de quando começou: ser inevitável. Em fevereiro de 2021, o mundo assistiu a um anúncio histórico. Jeff Bezos deixaria o cargo de CEO da Amazon, empresa que ele havia fundado 27 anos antes em uma garagem de Seattle. A notícia chocou o mercado, os funcionários e até seus críticos mais ferozes. Afinal, Bezos e Amazon eram vistos quase como sinônimos. Como poderia o homem que transformara uma livraria online em um império de trilhões de dólares simplesmente sair da linha de frente? Mas, como sempre, havia cálculo frio por trás da decisão. Bezos não abandonava o poder, apenas o transformava. Ao passar o bastão para Andy Jassy, executivo que comandava o AWS, Bezos liberava-se da rotina diária da gestão corporativa para concentrar-se no que realmente importava: projetos de longo prazo, de escala quase cósmica. Ele próprio explicou em carta aos funcionários: queria dedicar mais tempo a iniciativas como a Blue Origin, o Washington Post e sua fundação filantrópica Day One Fund. Mas quem o conhecia sabia que, no fundo, o que pulsava mais forte era o espaço. Bezos estava convencido de que sua verdadeira obra-prima não era a Amazon, mas a colonização da humanidade além da Terra. Poucos meses depois, em julho de 2021, veio a cena que entraria para a história. Bezos, com um macacão azul da Blue Origin, subindo a bordo do foguete New Shepard ao lado de seu irmão e 2 convidados. O lançamento durou apenas 11 minutos, mas foi suficiente para marcar sua transformação simbólica. O garoto que empacotava livros em uma garagem agora cruzava a linha do espaço, olhando a Terra pela janela e declarando: "O planeta é frágil e precisamos protegê-lo." O voo gerou aplausos e críticas. Para uns, era a confirmação de sua visão épica. Para outros, um capricho bilionário em meio à desigualdade do mundo. Mas, como sempre, Bezos não buscava aprovação. Buscava território. O espaço não era espetáculo. Era o próximo mercado a ser conquistado. Enquanto isso, a Amazon continuava crescendo sob sua sombra. Bezos ainda presidia o conselho e mantinha influência absoluta sobre os rumos da empresa. Ele podia não estar mais no cargo de CEO, mas cada decisão estratégica ainda levava sua marca. Foco no cliente, expansão implacável, domínio logístico. Era como um imperador que se retirava do trono apenas para planejar novas conquistas. Sua imagem pública também se transformava. O homem de moletom e risada estranha dos anos 90 agora exibia um físico musculoso,
resultado de treinos intensos. Aparecia em iates luxuosos, com óculos escuros futuristas, quase como uma caricatura de si mesmo, o bilionário que não pedia desculpas por seu poder. Para muitos, era a representação viva do novo Império Romano do capitalismo. Para outros, um modelo de disciplina, foco e visão de longo prazo. Bezos parecia cada vez menos um empresário e cada vez mais uma figura mítica, uma mistura de conquistador e arquiteto do futuro, odiado e admirado na mesma proporção. Se Musk se projetava como o messias do caos criativo, Bezos encarnava o imperador calculista, silencioso e inevitável. E por trás dessa transformação, havia um detalhe fundamental. Bezos sabia que sua obra não seria medida apenas por faturamento ou ações na bolsa. Seu objetivo sempre foi maior: redefinir como a humanidade vive, consome e, no futuro, onde habita. Assim, ao deixar a cadeira de CEO, Jeff Bezos não se aposentava, apenas mudava de arena, do e-commerce para as estrelas, da loja de tudo para o universo inteiro. Depois de deixar a cadeira de CEO da Amazon, Jeff Bezos mergulhou de vez em sua obsessão espacial. A Blue Origin, que por 2 décadas operara em relativo silêncio, agora se tornava a joia de sua coroa pessoal. Não era apenas um projeto tecnológico, era a encarnação de sua visão mais radical, a de transformar o espaço em território econômico e social. Para Bezos, a humanidade estava condenada a definhar se permanecesse limitada à Terra. Ele descrevia o planeta como um jardim que deveria ser preservado enquanto a produção industrial e o trabalho pesado seriam deslocados para fora dele. Sua visão era quase profética. Imensas colônias orbitais, com milhões de pessoas vivendo em estruturas rotativas, autossuficientes, alimentadas por energia solar ilimitada. Um futuro em que a Terra seria apenas lar e refúgio, e não fábrica. Essa visão o colocava em rota de colisão com Elon Musk. Enquanto Musk falava em colonizar Marte, Bezos defendia que o futuro não estava em planetas distantes e inóspitos, mas em estações artificiais próximas da Terra. Era mais do que uma disputa de engenheiros. Era um embate de filosofias, quase de mitologias. Musk representava a conquista épica e caótica, o desbravamento arriscado do impossível. Bezos representava a ordem, a disciplina, a construção calculada de um futuro previsível e controlado. O embate ganhou proporções globais. Cada lançamento da SpaceX era acompanhado por provocações. Cada avanço da Blue Origin era comparado com atraso. Musk ridicularizava Bezos nas redes sociais, chamando sua empresa de Blue Origin em tom de deboche. Bezos respondia com silêncio, mas reforçando seus projetos com contratos bilionários junto à NASA e ao governo americano. Era como se 2 gladiadores travassem não apenas uma batalha tecnológica, mas simbólica, disputando quem escreveria a narrativa da era espacial. Enquanto isso, sua imagem pública se metamorfoseava. Bezos, antes visto como o nerd de risada esquisita, agora aparecia como um bilionário de perfil imperial. Seu físico transformado, os trajes futuristas, os discursos solenes sobre o destino da humanidade, tudo parecia calculado para consolidá-lo não apenas como empresário, mas como ícone de poder. Para críticos, era a personificação do capitalismo extremo. Um homem que usava fortuna inimaginável para satisfazer caprichos pessoais. Para defensores, era a prova viva de que riqueza e visão podiam ser alavancas para o progresso humano. Na prática, o impacto era real. A Blue Origin passou a disputar contratos gigantescos para desenvolver módulos lunares, foguetes reutilizáveis e até sistemas para transportar seres humanos em missões prolongadas. Seu foguete New Shepard, focado em turismo espacial suborbital, já levava civis ao espaço. E nos bastidores, o projeto mais ambicioso, o New Glenn, prometia colocar Bezos no mesmo patamar tecnológico que a SpaceX. Ao mesmo tempo, Bezos diversificava ainda mais seu império.
investia em biotecnologia, inteligência artificial, novas fontes de energia e iniciativas filantrópicas. Mas, como sempre, o espaço continuava sendo seu norte. Em entrevistas, repetia que construir para a próxima geração era sua missão. Que a riqueza pessoal não significava luxo, mas responsabilidade. Que sua fortuna não era apenas dinheiro, mas combustível para moldar o destino humano. Seus críticos o chamavam de faraó moderno, erguendo pirâmides no céu enquanto problemas sociais na Terra permaneciam sem solução. Seus apoiadores o chamavam de visionário, capaz de enxergar séculos à frente. Mas ambos concordavam em uma coisa: Jeff Bezos não era apenas mais um bilionário. Era um símbolo da era em que homens com fortunas individuais passaram a disputar a própria definição do futuro da civilização. E como em toda a sua vida, ele não parecia se importar com a opinião pública. Sua única preocupação era manter-se no jogo, sempre frio, sempre calculista, sempre um passo à frente. Porque, no fim, sua ambição nunca foi apenas criar a maior empresa da Terra. Sempre foi construir a ponte que levaria a humanidade para além dela.